fala em música, imediatamente vem à nossa cabeça uma série de possibilidades artísticas, de gêneros musicais, de instrumentos, sons, grupos, cantores. Cada um de nós pensando naquilo que lhe é mais familiar ou mais atraente. Mas por que a música é algo que tem atravessado os tempos e é tão presente na nossa vida? Segundo Mário de Andrade, os elementos formadores da música, som e ritmo, são tão velhos quanto o homem. Os movimentos do coração, o ato de respirar e as mãos percutindo podem determinar todos os elementos do ritmo. Finalmente, a voz produz o som. A música é parte integrante da vida humana como alguma coisa natural, própria do homem. Por isso existem tantos tipos de música diferentes, tantos gêneros musicais e tantas maneiras de fazer música que podem ser definidas quanto ao ritmo, à forma de executar, de cantar. Como a gente gosta de classificar tudo, apesar das grandes variações existentes, podemos dividir a música em dois grandes grupos, a música popular e a música clássica, ou erudita. Como música popular, podemos enquadrar, por exemplo, a música folclórica, a sertaneja, o rock, o jazz, o pagode, o samba, a bossa nova e muitas outras, variando de país para país, inclusive. E a música clássica? Bem, apesar de consagrado, o nome não é adequado, porque a denominação música clássica não tem nada a ver diretamente com o classicismo, o movimento cultural e artístico que ocorreu no século XVIII. O nome clássico ou erudito em música é aplicado às atividades musicais que evoluíram acompanhando a história universal, a partir da Idade Média, passando pelos movimentos renascentista, barroco, clássico, romantismo no século XIX e na música do século XX. E já que o nome clássico não é bom, vamos passar a chamar música erudita. Quando ouve falar em música erudita, muita gente torce o nariz por desconhecimento. Fica sempre com a mesma pergunta, afinal, que música é esta? Música erudita é aquela composta, tocada ou cantada por quem estudou e conhece profundamente música, buscando a perfeição, o virtuosismo na execução. Também existe o caráter universal. Por exemplo, muitas pessoas no mundo gostam do samba, mas o samba será sempre um tipo de música popular brasileira. Já a música erudita independe da origem. Uma sinfonia de Beethoven, que nasceu na Alemanha, ou de Villa-Lobos, que nasceu no Brasil, tem o reconhecimento em todo o mundo pela maneira como foi composta, pela qualidade sonora, pelos efeitos musicais criados pelo compositor. Música erudita pressupõe um amplo domínio dos sons e uma forma de composição que explore as infinitas possibilidades criativas de uso dos instrumentos e da voz humana, de forma a manifestar e provocar reações emocionais das mais variadas em quem está ouvindo, e a orquestra sinfônica é a sua expressão mais sofisticada e complexa, reunindo um grande número de instrumentos. Antes que surja a dúvida, é melhor esclarecer logo. A rigor,
Não existe diferença entre orquestra filarmônica e orquestra sinfônica. São apenas nomes diferentes para a mesma coisa. Mas até chegar na formação que possui hoje, a orquestra passou por muitas etapas. A começar pelo nome. A palavra orquestra vem do grego e significa lugar para dançar. E era isso mesmo, um lugar à frente das áreas de representação no teatro grego, onde o coro cantava e também dançava. Mas isso no século V a.C. De lá para cá, o desenvolvimento dos instrumentos foi fundamental para chegarmos ao modelo de orquestra que conhecemos hoje. A origem e evolução dos instrumentos musicais, por sua vez, coincidem com a história do próprio homem e mesmo os povos mais antigos fizeram uso de algum tipo de instrumento musical. Se olharmos os registros dos povos da antiguidade, verifica-se que os assírios, babilônios, hebreus, egípcios, chineses, gregos e romanos utilizaram muitos instrumentos como flautas, harpas, trompetes, tambores, gaitas e muitos outros. A música erudita desenvolveu-se entre o século I e VI, à medida que se ampliam as comunidades religiosas. As formas musicais do período evoluíram a partir do órgão e o acréscimo de instrumentos como a viola, o alaúde, o cravo, entre outros, que foram aos poucos sofisticando a forma de compor e o resultado final. No século XVII, os instrumentos como o violino e a viola ganham maior sonoridade com composições em que estes instrumentos ganham destaque nos grupos musicais da época. Passam a ser solistas. Neste mesmo período, no início do século XVII, surgem na Itália as primeiras óperas e dava-se o nome de orquestra ao lugar onde ficavam os músicos que acompanhavam os cantores. Mais tarde, a orquestra passou a designar esse conjunto de músicos e, finalmente, o conjunto de instrumentos. A orquestra é, portanto, um conjunto de instrumentos capaz de executar qualquer música escrita para ela, popular ou erudita. E na música erudita, a orquestra é utilizada para a apresentação de concertos e de óperas. Nos concertos, a orquestra fica em cima do palco e nas óperas fica numa área denominada fosso e que se situa abaixo do palco onde os cantores fazem a encenação. Foi o compositor Richard Wagner que criou o fosso de orquestra nas óperas, para que ela pudesse participar o tempo todo da ação, representando um papel fundamental para o desenvolvimento do enredo, também salientando a importância das vozes. A evolução da orquestra é principalmente decorrência da genialidade dos compositores que fazem a história da música e das suas exigências criativas. Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Bach, Franz Haydn, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Tchaikovsky e Anton Bruckner são apenas alguns dos nomes que por si justificam o prazer de ouvir música. A orquestra sinfônica moderna tem seus instrumentos divididos em 4 grandes grupos: cordas, madeiras, metais e percussão. As cordas são a espinha dorsal da orquestra. O conjunto, ou naipe de cordas, é composto de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, harpas e piano.
Música